quem está passando mal, que possa se recuperar. Abençoe todo mundo, faz que todo mundo fique bem. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe, crianças. Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo em primeiro livro de Crônicas, das Crônicas, capítulo de número 12. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 12. Eu quero ler com os irmãos alguns versos deste capítulo. Você está com a sua Bíblia aberta? O verso primeiro diz assim: depois que Roboão fortaleceu-se e firmou-se como rei. Desculpa, irmãos, eu estou lendo 2 Crônicas. Eu fui para a 2 Crônicas. Eu não vi o 2, não, Valquíria. Só vi o 12 grande. Hoje eu preguei com óculos e esqueci o óculos lá em casa. Mas vai dar certo. Só não enxerguei o 2. Mas agora vai. 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclague, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como a esquerda utilizavam arcos e flechas e a funda para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Verso 8, estamos juntos? Verso 8, da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, e Machanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio Jordão em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Verso 17. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará.
Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag, Adna, Josabede, Jadiel e por aí vai. Verso 21, para poupar a vista, irmãos. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes do exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Senhor, muito obrigado por esta santa palavra, bendita, inerrante, pão do céu. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra está conosco, essa palavra que nos foi dada, presente de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto faz menção de algo muito importante na história do rei Davi. Interessante que nós cantamos um hino aqui, que fala que o nosso Deus é o Deus dos vales e da montanha, não é? O Deus da montanha e dos vales. Mas também é o Deus dos desertos. Muitas vezes nós nos esquecemos que desertos pelos quais nós passamos, só conseguimos passar e vencê-los porque Deus está conosco. Esse texto me chama muito a atenção no verso de número 8, porque retrata na vida de Davi, que estava no deserto, passando por perseguições. Veja o temor de Davi, o Arthur, quando está recebendo aliados. Deus está enviando pessoas para ajudar Davi, para somar com Davi. E de repente Davi, ao receber essas pessoas, ele manifesta, nos versos que acabamos de ler, uma certa desconfiança. Vocês estão vindo para me ajudar? Ou vocês estão vindo para trair-me e entregar-me aos meus inimigos? Davi estava acostumado à traição. No deserto foram muitos que contra ele se levantou. Depois de fugir da casa de Saul, enquanto soldado do exército de Saul, comandante do exército de Saul, ele foge para proteger, para livrar-se da morte. E depois desta fuga, nunca mais Davi teve um tempo de paz com Saul, até que Saul morresse. Tornou-se fugitivo. Diz a Bíblia que andou errante pelos lugares ocultos da terra de Israel. Entrava em cavernas, cidades, entrava de forma sorrateira, não teve condições mais de viver uma vida pública, tranquila, diante dos olhos de todos. Viveu como um animal, fugindo daquele que estava prestes a predar a sua vida. Mas algo me chama a atenção. Davi tinha uma fortaleza no deserto. É claro que depois de um tempo ele conquista uma cidade chamada Ziclag. O capítulo 30 do primeiro livro de Samuel nos conta uma história que essa cidade de Davi foi invadida pelos amalequitas. As mulheres, os filhos, os animais, os bens, todos foram levados pelos amalequitas e a cidade foi arrasada. A fortaleza, o lugar de segurança, o lugar de sentir-se em paz,
agora estava em ruínas. A fortaleza de Davi no deserto não se trata apenas de uma cidade fortificada, de muros erguidos, portas resistentes, soldados vigiando as suas muralhas para impedir a entrada dos seus inimigos. Não, a fortaleza de Davi no deserto não era apenas os muros e as portas de uma cidade. O texto sagrado diz, no verso de número 8, da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. O capítulo 30 de 1 Samuel, quando fala de Ziclag, não menciona que Ziclag era um lugar onde Davi se sentia forte, seguro. É claro que isso foi uma conquista de tempos. Mas, amados irmãos, nós que vivemos num mundo, Osiel, de traições, de abandono, que vivemos num mundo de tragédias, de violências, de perseguições, somos perseguidos por inimigos mais diversos, sem dar causa a estas perseguições. Nos perseguem nossos inimigos de forma tão gratuita, Cibele. Gratuitamente perseguidos por gente que não tem razão de nos enxergar como inimigos. Às vezes o deserto de sua vida não é um lugar inóspito, aonde o horizonte é tomado por areias, debaixo de um sol escaldante, mas o deserto de sua vida pode ser, de repente, a escassez, uma dívida, uma notícia ruim que o médico te deu, pode ser o seu filho, que você lutou e sonhou, para que ele fosse o desejo do seu coração, o sonho de sua vida, estivesse no lugar onde você sempre esperou que ele estivesse, mas não está. De repente é o seu sofrimento, é a sua dor, é o seu problema, é a sua solidão. Pode ser o seu deserto. Para o povo de Israel, 40 anos no deserto, depois de sair da terra do Egito, peregrinando, sofrendo com o sol quente, o frio à noite, a escassez de água, a falta de comida, os inimigos que se interpunham na caminhada, na jornada, assaltantes, feras, que apareciam na caminhada. Irmãos, nós estivemos, eu, Jailson, fazendo a peregrinação do Êxodo. Ao passar pela região ali de Refidim, não tem o que enxergar. Pedra de um lado, pedra do outro lado, areias e uma fragmentação rochosa absurda por toda parte. Não é possível construir uma tenda, uma casa, porque o terreno é impróprio para isso. Ao chegar-se no deserto, areia, sol, montanhas distantes, um lugar difícil de sobreviver. Israel peregrinou 40 anos. Não se sabe quanto tempo levou para Davi sair desta cidade e ir para o trono. Mas uma coisa é certa, cada um de nós temos o nosso próprio deserto. Cada um de nós temos momentos em que passamos pelo deserto. A grande notícia é que, tanto para Davi, quanto para o povo de Israel, e para nós, o deserto não é o lugar onde nós estamos estacionados, parados. O deserto não é o lugar para nós estabelecermos a nossa acomodação.
O deserto não é o lugar aonde nós devemos nos sentir tão bem, tão acomodados, a ponto de estabelecer ali a nossa morada. O deserto é o lugar de passagem. A sua luta também. Eu acho tão extraordinário, irmãos, que quando nosso irmão Tiago escreve a sua epístola no capítulo 1, ele diz que quando nós passarmos por diversas provações, ele não está dizendo nós estacionados das muitas provações, é passardes pelas provações da vida. O mesmo Deus que esteve com Davi no trono, também esteve com Davi no deserto, para fazer da vida de Davi no deserto alvo de suas bênçãos, de sua proteção, de maneira que um homem pode dizer a respeito dele no deserto: Davi tinha uma fortaleza. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa jornada difícil, nesse momento de crise, nessa hora em que os seus desejos e planos não foram estabelecidos, não aconteceram, não foram realizados ainda. Quem sabe você vive, almeja e busca e torce para que algo aconteça na sua vida, mas parece que aquilo, quanto mais você busca, mais distante fica. Mais difícil é. Mais doloroso. Meu querido irmão, o mesmo Deus que Davi serviu é o Deus que nós servimos. E de uma coisa nós podemos ter certeza: no deserto nós encontramos fortaleza. A força de Davi não era a força do seu exército. A força de Davi não era a força das muralhas da cidade. A força de Davi não era a força do seu nome, de sua influência. A força de Davi, ela vinha do alto, e ela tem nome: é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem Davi professava servir de todo o coração. No deserto, foi Deus, irmãos, foi Deus quem enviou os aliados que Davi precisava. No deserto, a provisão do Senhor nos alcança. No deserto, a providência do Senhor está extremamente ativa. No deserto, o Senhor envia o que você precisa. E sabe o que Davi precisava naquela hora? Precisava de amigos. Precisava de gente para estar perto. Precisava de gente para dar a mão, para ouvir. E de repente você que passa por um caminho escuro, por momentos difíceis, incertos, de dor, de dúvidas. Olha aqui para mim, meu querido irmão, sabe o que eu vou pedir a Deus hoje, e que eu gostaria que você pedisse também, é para Deus levantar pessoas boas para estar contigo. Existem pessoas que para nós no deserto é como uma resposta de Deus. Existem pessoas que para nós que passamos pelo deserto, eles chegam como um anjo do Senhor. Eu me lembro, isso foi em 2013, 2014. Foi no ano que a Manu nasceu, né? Manu nasceu que ano? Nem ela sabe. 2014. A nossa segunda filha, a Emanuele, no dia em que ela nasceu foi uma festa, uma maravilha. Entretanto, depois do seu nascimento, 6 dias depois do nascimento da Emanuele, que já estava em casa, passava bem, tanto a menina quanto a mãe, depois do parto. Um dia à noite, de repente, a Regiane começou a perceber que a visão dela estava ficando turva. E ela começou a enxergar imagens luminosas diante dos seus olhos. E dizer: olha, eu não estou passando bem. E aí começamos a preparar as coisas para levá-la ao hospital. Mas o tempo não foi suficiente. A Regiane
quando foi preparar para poder sair de casa, ela caiu e começou a convulsionar. E teve a primeira convulsão dentro de casa, e desesperados. Naquele dia, era dia de culto, eu deveria estar na igreja, o Senhor não permitiu que eu viesse. E em casa, nós corremos, gritamos, a minha sogra gritou na rua, e a vizinhança, imediatamente, eu não sei quantos segundos, eles chegaram dentro de casa. E de repente, nós tomamos a Rejane pelos braços. O carro estava parado na porta, Vicente, mas a gente não tinha paz de espírito para poder procurar a chave do carro, colocar a Rejane dentro do nosso carro e levar até o hospital. Passava uma pessoa na rua que nós não sabíamos naquele momento de quem se tratava. Alguém gritou, ela parou, era uma mulher. Colocamos a Rejane no banco de trás, eu entrei junto com ela, ela desmaiada, corremos para o hospital. Foi a primeira providência do Senhor, aquele carro que passava e a mulher prontamente nos atendeu. Irmãos, ao chegar naquele hospital, a Rejane teve uma segunda convulsão. Quando ela se preparava para ser medicada, ela teve uma segunda convulsão muito pior que a primeira. A pressão dela foi a 22 e o médico estava ali já medicando, colocando remédio na veia. Eu vi na face dele o desespero, e parecia que aquela segunda convulsão era uma eclâmpsia tardia, ceifaria a vida da Rejane. E aí prepararam todas as coisas ali naquela sala de emergência e direcionaram a Rejane para a UTI. No caminho, a angústia que tomava conta do meu coração, ao pensar que eu, naquele momento, estaria prestes a ficar viúvo. E a menina em casa, e o povo chorando, e o povo sofrendo. Pastor Marcos avisou aqui, estava aqui mexendo com a ação, correndo para a igreja. De repente, minha casa se tornou como a igreja, encheu de gente, e o povo começou a orar. O Luiz foi para a porta do hospital, mais um outro irmão, e colocou a mão na parede do hospital e começou a orar e buscar a Deus. E de repente, quando a Rejane, irmãos, adentrava para a sala de cirurgia, veio um homem. Eu estive com ele essa semana. Naquela hora que aquele homem se aproximava da maca que conduzia a Rejane para dentro do hospital, eu olhei para a face dele, o corredor do hospital estava escuro. Eu olhei para a face dele e falei, ele tem a aparência daquele irmão que está sentado ali, ó, aquele de barba. Tinha a aparência daquele irmão tão alto quanto ele. Eu olhei para ele e falei assim, é o anjo do Senhor. Deus enviou o seu anjo. Aquele homem, para mim, naquele momento, não era um ser humano, era um anjo que Deus havia enviado. E o meu coração começou a entrar em paz. Meu coração começou a olhar para aquela situação numa perspectiva celestial. E eu comecei a ver o controle de Deus diante de toda aquela circunstância, que para mim naquela hora era tenebrosa, era dolorosa, era difícil, era o pior deserto da minha vida naquela hora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que é Deus da montanha, que é Deus dos vales, Ele é Senhor dos desertos da nossa vida. Rejane passou ali mais ou menos uns 4 dias, naquela UTI, saiu da UTI, ficou mais um dia no quarto do hospital e foi embora para casa. A pressão dela que foi às alturas até hoje, depois daquele tempo, ela tomou um pouco de remédio de pressão para prevenir a oscilação da pressão, mas depois daquele tempo nunca mais colocou um comprimido de pressão na boca. Sabe por quê? Porque o Senhor que passa conosco pelo deserto, Ele cuida de todas as coisas. A vida dela foi protegida, a vida dela foi integralmente guardada, porque o Senhor levantou pessoas para estar conosco, e aquele homem, que foi como um anjo do Senhor naquela hora, conduziu todo o tratamento, toda a recuperação que ela precisava naquele instante. Nessas horas, irmãos, não adianta chorar sozinho. Nessas horas, não adianta buscar a solidão.
Nessas horas, a escuridão é o pior lugar para se estar. Nestas horas difíceis, o melhor remédio que Deus pode nos enviar são pessoas que Deus levanta para estar ao nosso lado. E eu queria que Deus fizesse com você, assim como fez com Davi. Chegaram-se os gaditas para estar com Davi. Esses gaditas que chegaram para estar com Davi, no momento do deserto em que Davi sentia medo, que Davi fugia como uma presa foge daquele que quer tirar-lhe a vida. Naquela hora, Deus manda os gaditas, como a Bíblia diz, que tinha bravura de leões. Em outra versão, Ivanilda, diz que eles tinham uma cara parecida à cara de leões. Os gaditas eram como cara de leão. Meu irmão, meu querido irmão, Deus vai levantar gente com a cara de leão para estar ao seu lado, para te estender as mãos, para guerrear junto contigo, porque no deserto Deus não te deixará sozinho em nome de Jesus. Uma fortaleza no deserto. Fortaleza no deserto são boas amizades. Fortaleza no deserto é quando Deus levanta alguém para poder falar uma palavra de amizade, uma palavra de orientação, estender as mãos, chorar conosco, sorrir com a gente, dizer: olha, eu estou com você. Eu acho interessante, irmãos, que além da bravura dos gaditas, Deus levanta aqui alguns homens que vêm de Judá e da tribo de Benjamim. No verso de número, eu acho que é o 18, está pequenininho, eu não estou enxergando direito. Mas é o 18, diz assim, ó: então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi. Ô irmão, como é bom. Conte comigo, conte com minha amizade, conte com a minha fidelidade. Eu estou contigo. Não tem nada mais valioso do que isso. Num momento de dor, num momento de tribulação, num momento em que o deserto é intenso, o calor tira de nós a capacidade de respirar, mas a gente sabe que Deus levanta a gente para dizer: olha, conte com a minha vida, conte com a minha fidelidade, conte com a minha amizade, eu estou contigo, sou teu amigo, teu irmão, teu companheiro. Deus vai levantar pessoas para estar contigo em nome de Jesus, assim como já tem levantado. Você podia olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim: olha irmão, eu sou gadita na sua vida, eu sou teu amigo, eu sou teu irmão, pode contar comigo. Fala aí, João. Ô João, falar para Joécia é fácil demais. Eu quero ver você falar para o Manuel. Fala, João. Fala, ô Cleismar. Falar para a mulher que está do lado é fácil demais. Fala para a pessoa que está atrás. Fala para a pessoa que está à frente: olha, conte comigo, meu irmão. Nós somos uma família. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos juntos. Quanta gente está chorando sozinho. Quantas pessoas estão derramando lágrimas solitárias à noite. Precisando de um sorriso seu, de sua amizade, de sua companhia. Precisando de um aperto de mão, de um abraço. Quantas vezes a gente chega num culto como esse e sai do jeito que entra, porque parece que as pessoas que estão ao nosso redor não nos percebem. Não percebe a dor do nosso semblante. Não percebe a tristeza da nossa alma, que transparece na nossa face. Amados irmãos, uma outra coisa que Deus faz conosco, para nos fazer sentir fortes em meio ao deserto, Rafael, é que o Senhor confirma a sua presença. Como é bom sentir que nós pertencemos a um Deus todo-poderoso. Fala a verdade, Deus é o nosso Deus. Deus está conosco. Deus é fiel. O Senhor é meu e eu sou dele. Há um pertencimento aqui. Eu não sou sozinho neste mundo. Eu tenho um Deus que olha para mim e que está comigo o tempo que eu passo pelo deserto. Ele é o Deus da minha vida. Davi,
irmãos, de repente, aqui é a expressão da manifestação, Vanessa, dos traumas de Davi. Vocês vieram para me trair? Foi para isso que vocês vieram? Um bando de traidor. Irmãos, quando a gente é ferido na vida, muitas vezes nós passamos a enxergar as circunstâncias que aparecem diante de nós com a ótica da nossa própria ferida. As feridas que às vezes ferem o nosso coração, as dores que nos marcam profundamente, muitas vezes nos faz mudar a forma com que nós enxergamos as coisas e o mundo à nossa volta. Davi olhava para aqueles homens que se aproximavam como enviados de Deus para somar no seu exército, para que depois esse mesmo exército fosse como o exército do Senhor. Como se eles fossem traidores que se aproximavam. Ele já havia sido traído. Ele já havia passado por essas dores, pelo abandono dos amigos. Ele já havia sido entregue para ser morto nas mãos de Saul, e Deus o livrou da morte. Ele sabe o que é isso? Sacerdotes, mais de 70 foram mortos por causa dele. Davi sabia a dor de ver pessoas sofrerem por causa do seu nome. Ele sabia da dor dele mesmo sofrer, porque as pessoas que olhavam para ele sem mesmo julgar se ele era inocente ou se ele era culpado, mas aqueles apressados em julgar as pessoas sem conhecê-las. Porque tem muita gente assim. É aquela terrível experiência que muitos de nós às vezes assumimos como se fosse uma realidade para a nossa vida. A primeira impressão é a que fica. Se fulano de tal mostrou ser isso para mim, é assim que ele é. Um traidor, um mentiroso, alguém que eu não posso confiar, que eu vou me distanciar dele. E aí você, às vezes, perde a oportunidade de ter alguém que é bom ao seu lado, porque você acha que um defeito, ou que uma atitude que não combinou com o padrão seu de conduta, pode de repente condenar uma pessoa a viver distante de você para o resto de sua vida. A primeira impressão não é verdadeira, muitas vezes enganosa, e sempre será incompleta. Pare de olhar o mundo com a ótica de suas dores ou de suas feridas. Olhe para o alto, meu irmão. Olhe para o céu. Veja que além das pessoas que Deus levantou para estar à sua volta, além das pessoas que Deus fez aliar-se contigo, estar junto com você, existe um Deus do céu, que julga todas as coisas, que vê todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onipotente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ele sabe quem vem para te destruir, mas Ele sabe a quem enviar para te ajudar. Ele é o Deus que está atento ao que você mais precisa. Olhe para o céu. Meus irmãos, na experiência de Ziclag, quando Ziclag foi invadida pelos amalequitas e destruída pelos inimigos de Davi, Davi estava tomado pela dor, pela tristeza, pela angústia. Sua esposa, suas esposas e seus filhos haviam sido levados pelos inimigos. Davi agora estava sendo ameaçado de morte pelos seus companheiros. Mas diz a Bíblia que Davi encontrou ânimo no Senhor. Diz a Bíblia que Davi mandou o sacerdote trazer
a estola sacerdotal, o aparato sacerdotal, e disse: vamos consultar ao Senhor, vamos perguntar ao Senhor, vamos pedir orientação do Senhor. A orientação que o Senhor nos der, essa será a direção que nós vamos tomar. Então, meu irmão, agora você abra os seus olhos e veja, não segundo a sua dolorosa experiência, as feridas que o mundo te trouxe, mas olhe para as coisas, para a circunstância e para o deserto, conforme o olhar do Deus Todo-Poderoso. Ele é quem vai te direcionar. No deserto, nós podemos contar com a orientação do Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode, em nome de Jesus. E aqui Davi está dizendo para eles: olha, o Senhor vai julgar entre nós. Eu tive uma experiência no seminário de um colega que fez algo que era reprovado pela direção do seminário, e ele ocultou aquele fato da direção do seminário, mas descobriu que ele havia cometido aquele ato infracional. Chamado da diretoria para poder conversar com os diretores do seminário, irmãos, eu achei aquilo sensacional. Eu vou fazer isso com alguns irmãos uma hora dessa aqui na igreja. O pastor André pegou a Bíblia e disse para ele assim: coloque sua mão aqui na Bíblia e me diga, o Senhor vai julgar entre nós. Se você, e ele colocou a mão na Bíblia, ele falou assim: se você estiver mentindo, que as maldições dessa palavra caiam todas sobre sua vida. Mas se você estiver falando a verdade, que as bênçãos de Deus venham sobre... O rapaz começou a chorar. E com a mão sobre a Bíblia, ele confessou todo o seu pecado. Coloca a mão aqui na Bíblia. Deus é quem vai te julgar. Entendeu? Se você é inocente, se você tem fé, se os seus olhos estão postos no Senhor, quem vai conduzir a sua alma, quem te fará chegar lá do outro lado, daquele monte de areia, daquele lugar de sol caloroso, daquele lugar de frio, quem vai te conduzir como um rebanho conduzido pelo Supremo Pastor, é Deus, é Ele quem vai te julgar. É por isso que, passando pelo deserto, ou estando no deserto por um tempo, você tem uma fortaleza que te guarda. É como o salmista diz no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza daqueles que nele esperam e daqueles que nele confiam, em nome de Jesus. Você confia no Senhor nessa noite? Uma fortaleza no deserto é o nome do nosso Senhor, é a presença do nosso Senhor, é a orientação que nós temos de um Deus que é vivo, que reina para todo sempre. Louvado seja o nome dele, hoje e para todo sempre. Uma fortaleza no deserto é aquela sensação de que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, é aquela sensação de que Ele, por mais que a gente não consiga ver e enxergar, mas a sensação de que Ele está presente. Você pode ser forte, meu irmão, você deve ser forte. Redobre o seu ânimo, redobre as suas forças, confie no Senhor, estenda as suas mãos e pegue nas mãos do Senhor que te sustenta, em nome de Jesus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Sabe por que Davi tinha uma fortaleza no deserto, irmã Colita? Porque ele tinha o Deus de Israel diante dele. Aquele seguia, aquele pertencia, aquele podia dizer: eu sou dele, ele é meu. Você podia fechar os seus olhos nessa hora. Ele é a fortaleza aonde nós colocamos os nossos pés. Ele é a rocha da nossa vida. Ele é a torre forte, aonde nós estamos protegidos. Ele é o Deus que está conosco. Ô irmão, de olhos fechados, ainda, orando ao Senhor,
fortaleza no deserto. Se você está precisando, você veio aqui nessa noite e as suas forças parecem que se esgotaram. Não há mais saída, você não está enxergando perspectiva para o amanhã. Só você e Deus sabem disso. Eu não quero te chamar para poder falar de seu problema, de sua dor. Eu queria que você apenas recebesse uma oração. Apenas uma oração. Davi orou e o Senhor entrou na causa dele. Há pelejas que nós não precisamos nem pelejar, porque o Senhor peleja por nós. Você que está sentindo assim, eu queria que você colocasse somente sobre os seus pés onde você está. E eu vou orar contigo em nome de Jesus. Eu vou orar contigo em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Eu vou pedir o pastor Marcos. Vou pedir a irmã Marli. Pedir a irmã Rejane. Marinal. Ore pelo povo. Abençoa o povo. Quem está de pé? Abilene, Marinalva. Chega aí. Pastor Sebastião, presbítero Luiz, os presbíteros da igreja, chegue em alguém que está de pé, estenda as suas mãos sobre ele e ore em nome de Jesus. Se tem alguém aí do seu lado, de pé, precisando de uma oração, de uma intercessão, pegue na mão dele e ore por ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Simone, ora aí, Simone. Levanta, Simone. Ora com a Sibeli. Que não vai deixar. Em nome de Jesus. Não é o fim, meu irmão. Não é o fim. Deus te chamou para um recomeço. Deus te chama para recomeçar hoje em nome de Jesus.